Bom, pode Senhor a todos, oficialmente. Uma boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Gálatas. Hoje, dia 9 de junho, nós vamos ver o capítulo 2 e vamos dar prosseguimento. Então, vamos orar para nós iniciarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, poderoso e grandioso Senhor, nós queremos aqui diante de Ti, Pai, te agradecer, Senhor Deus, por este momento que o Senhor preparou para nós darmos a tua palavra, crescermos diante de ti em graça e em conhecimento, Senhor. Queremos te pedir que as tuas mãos estejam estendidas aqui sobre nós, Pai, nos dando sabedoria para nós estudarmos a tua palavra, Senhor. Nesta hora, Pai, revela para nós, Senhor Deus, os mistérios escondidos da tua palavra. Mostra para nós, Senhor, os tesouros da tua palavra e também nos dá sabedoria para nós colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que nós aprendermos na noite de hoje. Senhor, repreende agora toda distração, Senhor. Tudo aquilo que vier tirar o nosso foco agora, a nossa atenção, repreende e tira das nossas vidas, porque nós queremos colocar a nossa mente, o nosso coração agora, Senhor, em Ti e na Tua revelação, Senhor Deus. Revela-te para nós, papai, de maneira especial nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, pessoal, hoje então nós vamos prosseguir, né, o capítulo 2. Semana passada nós vimos o capítulo 1 e nós vimos como que Paulo, ele começa a carta aos Gálatas, né? Ele começa a carta ali mostrando certa perplexidade, uma indignação, uma surpresa, porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho que Paulo havia pregado e indo em busca de um outro evangelho, que era um evangelho que trazia algumas obrigações de cumprimento de princípios da lei, né? E ali Paulo demonstra então essa sua perplexidade, e isso mostra a profundidade do problema, né? O que é que estava acontecendo ali nas igrejas da região da Galácia, né? Ele também, então, ali começa a fazer uma defesa do seu apostolado, ele fala sobre a sua conversão, porque o tema está diretamente ligado ao apostolado de Paulo, né? Eles questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo. Se Paulo não era apóstolo, o evangelho que ele pregava não era um evangelho verdadeiro. E aí eles acusavam Paulo também de pregar aquele evangelho, que era um evangelho sem essas obrigações do cumprimento de preceitos da lei, para agradar aos homens. Então, Paulo não. Paulo diz assim: olha, eu sou um apóstolo segundo Jesus Cristo e segundo Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então, ele já defende o seu apostolado ali, dizendo quem me constituiu. O apóstolo foi o próprio Jesus, o próprio Deus. E aí ele fala que esse evangelho que ele prega, ele não recebeu por intermédio dos homens nem de homem algum. Ele recebeu diretamente de Deus. Com isso, ele faz uma defesa do seu apostolado, do evangelho que ele prega, né, do seu evangelho. E aí diz então que aquele evangelho foi realmente dado por Deus para o quê? Para que os gentios fossem salvos. E aí, então, chegamos no capítulo 2. E no capítulo 2, logo ali no comecinho, Paulo ele ainda está finalizando o quê? Essa defesa ainda do seu apostolado e do seu evangelho, tá? Vamos ler os primeiros 5 versículos, né? 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Pessoal, só um minutinho só, tá? Eu já volto, peraí. Pronto, voltei, pessoal, desculpa. Vamos lá, vamos retomar então a nossa leitura. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé,
levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas eu esqueci de projetar para vocês, né? Poxa vida. A gente vai. Esqueci de projetar para vocês. Vamos lá. Vocês nem falaram nada também. Vocês são fogo, viu? É brincadeira, pessoal. Vocês estão vendo? Estão, né? Está aparecendo aí para vocês? Não, por enquanto nada, pastor. Vamos ver. Apareceu aí? A hora que aparecer, dá um joinha, por favor. Apareceu? Beleza, então. Então vamos lá, então. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos retomar, então. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Então vamos lá. No capítulo 1, Paulo demonstrou que o seu Evangelho foi recebido diretamente de Cristo sem intermédio humano. E esse evangelho, ele é independente de avaliação humana, ou seja, como Paulo recebeu esse evangelho diretamente de Deus, esse evangelho que ele prega não pode ser julgado pelos homens, tá? É como se Paulo dissesse assim, olha, esse evangelho que eu prego, eu recebi ele direto de Deus, então ele é o evangelho verdadeiro, e eu estou sendo fiel a Deus quando eu prego esse evangelho, porque quem me chamou foi o próprio Senhor. Tá? Paulo ainda diz que o chamado a pregar o evangelho aos gentios veio por revelação. Tá? Foi revelado a ele que ele seria o quê? O apóstolo aos gentios, que ele deveria pregar esse evangelho que ele recebeu a quem? Aos gentios. Tá? Vamos lá, pessoal. Nós temos na igreja, nós temos basicamente três tipos de pessoas que a Bíblia fala, tá? Nós temos os gentios, nós temos os judeus convertidos e nós temos os ímpios, tá? Os judeus convertidos são os judeus que se converteram ao cristianismo, isso é fato. Os gentios são todos aqueles que não eram judeus e se converteram ao cristianismo. Tá? E de vez em quando a Bíblia também fala para nós sobre os ímpios, né? O que é o ímpio? Um ímpio é uma pessoa convertida que pratica o mal, tá? Então, ou seja, o ímpio é aquele que se diz convertido, mas ele não pratica o evangelho, tá bom? Ele não pratica no ponto de que assim ele vive em pecado ainda, não é aquele que está no processo de conversão. Tá? O ímpio é aquele que fala que é crente, mas na verdade ele não é crente, ele está só fingindo que é crente. Tá? Então são esses três tipos de pessoas, basicamente, que o Novo Testamento diz que estão na igreja. E dentro da carta aos Gálatas, nós temos também os falsos mestres, que podem ser colocados aí como ímpios. Tá? Porque às vezes a gente vê a palavra ímpios ali, a gente fica em dúvida do que é, né? Muita gente acha que o ímpio é aquele que não serve a Deus e faz errado. Não, o ímpio é aquele que diz que é um cristão, mas na verdade ele não é. Ele só finge que é porque ele anda em pecado deliberado, né? Aquele pecado que ele sabe que está errado, mas ele escolhe viver
no erro. Tá? Então, quando Paulo diz que ele recebeu o chamado por revelação ser apóstolo dos gentios, é porque Paulo foi chamado a pregar a todo aquele que não é um cristão e que também não é um judeu para que se convertam ao evangelho. Tá? O apóstolo, então, ele apresentou o seu evangelho aos líderes da igreja em Antioquia, que, no caso aqui, eram Pedro, Tiago e João. Como eu falei para vocês semana passada, Tiago aqui não é o apóstolo, tá? Tiago é o irmão de Cristo, que após a ressurreição de Cristo se converte e se torna um dos líderes da igreja primitiva. Tá? O que aconteceu aqui com Paulo? Paulo fez assim. No capítulo 1, Paulo diz que após a sua conversão, ele ficou 3 anos na região da Arábia. Né? E aí aqui ele começa falando assim, ó, 14 anos depois eu fui novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Né? Ele diz, fui em obediência a uma revelação, a revelação que Deus tinha dado para ele. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Quando Paulo está falando isso, ele está querendo dizer assim, ó, que ele apresentou o evangelho que ele pregava a Pedro, Tiago e João, que eram considerados os grandes líderes da igreja da época, e que presidiam basicamente ali sobre a igreja da Antioquia, que foi de onde Paulo e Barnabé foram enviados para as suas viagens missionárias, né? Especificamente Paulo, né? Foi enviado para as suas viagens missionárias. E ele diz assim, ó, aos que pareciam de maior influência, tá? Os que pareciam de maior influência, que são os líderes, tá? Os líderes da igreja de Antioquia, eles reconheceram o chamado e o evangelho de Paulo. Então, quando Paulo apresenta para eles o evangelho que ele está pregando, ele não apresentou para eles ali em busca de uma aprovação. Porque, como mesmo Paulo disse assim, ó, o evangelho que foi me dado pelo Senhor Jesus, ele não precisa passar pelo crivo dos homens. Né? Mas Paulo apresenta para eles o evangelho, para eles reconhecerem que o chamado de Paulo foi quem? Aos gentios. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui que Paulo ele faz um paralelo entre o chamado dele e o chamado de Pedro. Tá? Por que Paulo faz isso? Porque quando Paulo faz isso, a gente precisa entender que mesmo os apóstolos, os discípulos de Cristo, tendo recebido diretamente de Cristo, o evangelho e as boas novas, esses apóstolos eles vieram do judaísmo e eles seguiam a lei. Então, para eles foi uma ruptura muito grande entre seguir a lei e deixar a lei. Tá? Então, quando Paulo chega e apresenta para eles o evangelho, Paulo diz assim, olha, o evangelho agora ele não precisa mais desses preceitos da lei. E claro que os apóstolos, eles já sabiam disso, porque eles aprenderam com Cristo Jesus. Tá? Mas Paulo reforça isso para dizer para eles assim, ó, então o evangelho que eu recebi por revelação é o mesmo evangelho que vocês ouviram de Cristo. E, portanto, é um evangelho que não precisa do crivo humano. E esse evangelho que me foi confiado, ele me foi confiado para que eu pregue aos gentios. Tá? E aí Paulo continua, ele diz assim, ó, Paulo vai citar Tito, tá? no verso 3, ó. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, Paulo cita Tito, que era grego, e ele começa a defesa
de que aos gentios não era necessário fazer a circuncisão. Ele diz assim, olha, está aqui Tito é meu companheiro. E Tito é grego. E nem mesmo Tito, que é meu companheiro, precisou se submeter a estas coisas. Então, os gentios, eles não precisam mais se submeter a isso. Paulo deixa bem claro que essa questão surgiu por causa dos falsos irmãos que se infiltraram na igreja. A gente falou bastante sobre isso no nosso estudo da introdução. Tá? Quem não participou, pessoal, tá lá no YouTube, tá bom? Vocês podem ir lá no nosso canal, o canal dos jovens, e podem pegar lá o nosso estudo de introdução. A gente falou bastante sobre isso, tá? Esses falsos irmãos, ou seja, falsos mestres ou os judaizantes, eles se infiltraram na igreja nas igrejas da região da Galácia para dizer que, na verdade, os gentios eles precisavam sim guardar os preceitos da lei. Tá? Então, Paulo aqui, quando ele se apresenta aos irmãos, a Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja da época, ele expõe o que estava acontecendo na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, né? Não era uma igreja só, eram várias igrejas na região da Galácia. E aí ele diz assim, olha, teve esse problema lá, entendeu? E só que assim, Tito estava comigo, e Tito não precisou passar por essas coisas. Então, os gentios, eles também não precisam passar por isso. Por que Paulo faz isso? Porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Paulo é enviado na sua primeira viagem missionária. E quando Paulo é enviado, então, no capítulo 13, na sua primeira viagem missionária, Paulo funda essas igrejas da Galácia. No capítulo 15, nós temos um concílio dos apóstolos. E o concílio dos apóstolos, ele vai tratar basicamente dessa questão, se os gentios eles precisavam guardar preceitos da lei ou não. A discussão da época foi tão grande que teve um concílio para resolver isso. Presume-se que se partiu desse problema na igreja da Galáxia, nas igrejas da Galácia, que foram também para outras igrejas espalhadas ali pelas outras regiões. Tá bom? Os apóstolos eles chegaram a uma conclusão de que os gentios não precisam guardar preceitos da lei. A única coisa que eles disseram que os cristãos não poderiam fazer era comer o sangue dos animais. Ou seja, a carne sufocada, não poderia comer a carne com o seu sangue e nem carne que fosse, alimentos que fossem consagrados a falsos deuses. Tá? Isso foi deixado. E isso permanece para nós até hoje. Então, as pessoas podem perguntar assim, vocês comem carne de porco? Comemos carne de porco. Os judeus não comem, porque era lei. Mas vocês não comem o sangue dos animais. Não, a gente não come. Mas isso não é lei? Não, isso não é lei. Isso é Novo Testamento. Tá bom? Por quê? Tem toda uma questão teológica também sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o animal, ele não tem espírito. A vida do animal está no sangue. Então, acabou-se o sangue dele ali, né? O sangue dele escorreu, o sangue dele parou de circular, o animal não tem mais vida. Então, por isso que nós não comemos o sangue do animal. Tá? Não sei se vocês sabem ou não, tem algumas comidas, algumas receitas que são feitas com o sangue do próprio animal. Né? Tem uma linguiça chamada chouriço, que ela é feita com o sangue da galinha. Né? É uma linguiça que ela fica até bem escura, ela fica preta assim. Ela é feita com o próprio sangue da galinha. Peraí que a minha mãe está me corrigindo. Peraí. Que foi, mãe? Sangue da galinha e cabidela. E lá no Nordeste faz muito. Isso, a minha mãe diz que a minha mãe é do sangue de porco. Isso. A minha mãe é do interior. Ela diz que a linguiça é feita com sangue de porco, tá? Mas tem uma
tem uma galinha também que ela é cozida no seu próprio sangue também. Que tem uma receita. O pessoal que é lá do Nordeste deve conhecer. Você conhece, Everson, ou não? Conheço sim. Galinha cabidela, conheço sim. Isso, essa mesmo. Você comeu já ou não? Já comi sim, não vou mentir. Há muito tempo atrás. É normal, é isso aí. Vai, não peques mais. Brincadeira, Hoje brincadeira. não como mais não. É isso aí. Então, pessoal, tem alguns alimentos assim que os próprios apóstolos disseram que aí não, entendeu? Aí a gente não pode. Tá bom? Vamos lá. Bom, Paulo diz, então, no verso 4, e ele diz assim, ó, e isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade, tá? Espreitar, o verbo espreitar, no grego ali, é katascopeu, tá? Que significa inspecionar, ver de perto, a fim de espiar e conspirar contra. Então, olha só, pessoal, o problema que estava acontecendo na igreja ali, ele era tão sério. Vamos lá, a Ana Júlia fez uma pergunta excelente aqui, ó. A gente não pode comer a carne mal passada? Acabou com o nosso churrasco. Ana Júlia, vamos lá, muito boa pergunta. É o seguinte, quando você está fazendo uma carne que você vê que escorre aquele sangue dela, aquilo ali não é sangue, tá? Aquilo ali é o sumo da carne, tá bom? É, o sangue da carne, ele não está na carne em si. O nosso sangue, ele não está basicamente na nossa carne, está nas nossas veias, nos nossos vasos sanguíneos. É lógico que quando você corta, tem vaza um pouco ali, tá? Mas o animal em si, quando você faz a carne e escorre aquela água avermelhada, que as pessoas falam, é o sangue, aquilo não é sangue, aquilo é sumo. Então você pode comer a carne mal passada assim, que não tem problema nenhum. A Aline escreveu, o sangue estaria nas veias, exatamente isso. Tá bom? Inclusive, se você fizer uma picanha na sua casa, bem mal passada, no ponto, né? No ponto, sabe? Vermelhinha, rosada por dentro, escorrendo aquela aguinha, quiser me chamar, fique à vontade, eu irei com o maior prazer. Tá bom? Então não tem problema você comer a carne mal passada, tá? O que não pode mesmo é realmente o sangue, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O verbo espreitar. Quando Paulo usa esse verbo, Paulo estava querendo dizer assim, ó, os falsos mestres, eles se infiltraram na igreja para espionar o que nós estávamos fazendo, né? E aí, quando eles espionam, eles veem de perto o que os discípulos e os apóstolos estavam fazendo, eles conspiram contra. Então, realmente, eles estavam agindo de má fé, realmente. Eles não estavam ali, não era um erro teológico, como nós vimos semana passada. Sabe, eles estavam agindo de má fé, eles estavam realmente espionando para conspirar contra, sabe? Era um negócio muito sério que estava acontecendo. E aí Paulo também usa uma outra palavra interessante aqui, ó, porque ele diz assim, ó, nos reduzir à escravidão, que é catadoulo, tá? Que significa estritamente submeter à escravidão mesmo. Tá? Se você reparar ali, ó, o final, catadoulo, doulo no grego, só doulo, só no grego, é escravo, é a palavra escravo. Paulo, quando diz assim, eu sou escravo de Cristo, Paulo usa a palavra doulos, tá? Então, catadoulo, o verbo ali é realmente submeter à escravidão, tá? Que eles estavam fazendo, né? A escravidão é um fardo insuportável imposto pelo cumprimento da lei. Por que insuportável, pessoal? Porque ninguém conseguia cumprir a lei.
né? Era impossível ao homem se submeter à lei como forma de justificação. E é exatamente isso que Paulo está o quê? Paulo está rebatendo aqui, tá certo? Principalmente por quê? Porque eles estavam querendo que os gentios basicamente se circuncidassem, tá bom? Quando eu estava revisando o nosso estudo hoje, eu vi que a gente falou bastante sobre circuncisão. A gente tem falado muito sobre circuncisão desde o nosso primeiro encontro, né? E eu esqueci de perguntar para vocês, vocês sabem o que é circuncisão? Vocês sabem? Tem alguém que não sabe o que é circuncisão? Ó, circuncisão, o ato físico da circuncisão foi introduzido por Deus como sinal de conceito abraâmico. O Senhor deu para Abraão. Sim, mas nunca entendi o fato do porquê dela. Isso, vamos lá, a gente vai ver aqui então, Giovanni. O ato físico foi introduzido por Deus como sinal de conceito com Abraão, ou seja, é anterior à lei. Na lei, o Senhor formalizou a circuncisão, tá? Está lá, ó, em Gênesis 17, 10 e 11. Ó. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês. Isso aqui é o Senhor falando com Abraão, tá? Com vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. E isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês, tá? Tratava-se de um corte permanente no órgão masculino e, como tal, era uma lembrança da perpetuidade da relação do concerto. Essa é a definição do dicionário Vini que eu trouxe para vocês. Eu ia trazer um desenho, tá, pessoal? Não é uma imagem. Um desenho de como é uma circuncisão, mas melhor não, porque como esse vídeo vai para o YouTube depois, poderia ter algum tipo de problema, tá? Mas é basicamente assim, ó. O que é o prepúcio? O prepúcio é uma pele que cobre a glande do órgão sexual masculino, tá bom? Quando você faz a circuncisão, você tira essa pele. E, pessoal, não tem problema nenhum fazer isso, porque geralmente essa pele ela é um excesso de pele que tem, tá bom? E aí você tira. O Senhor ordenou para Abraão que todos os homens do sexo masculino, não tem homem do sexo feminino, né? Pelo menos segundo Deus não tem. Amém? Glória a Deus? Amém. Então todos os homens deveriam retirar essa pele, tá? E, pessoal, é o que hoje a gente chama de fimose, tá? Então você vê assim, a cirurgia, o menino passou por uma cirurgia de fimose, o menino foi circuncidado, tá bom? E esse, pessoal, assim, não tem dano nenhum para o homem, muito pelo contrário até, tá? Estudos sugerem que as mulheres, as esposas de homens circuncidados, elas têm, se não me engano, tá, 40% a menos de chance de desenvolver câncer de colo de útero. Por quê? Porque a higiene do homem fica mais fácil, tá bom? Então, assim, não tem problema nenhum fazer isso, não tem nenhum ônus para o homem fazer isso. O Senhor colocou isso, tá, como um sinal de aliança. Só que, claro, que era físico isso, mas também era metafórico. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê o Senhor falando assim, ó, circuncidai os vossos corações. Ou, às vezes, até circuncidai os vossos pensamentos, o vosso modo de falar. Então, a circuncisão é um ato físico, mas é um ato que também nos remete ao coração e à boca e à fala. Ou seja, nós temos que o nosso coração circuncidado, o nosso coração agora livre do pecado, ele mostra o quê? Ele mostra a nossa aliança com o Senhor,
Tá? Então, a circuncisão foi dada a Abraão como um ato físico. Depois, o Senhor formalizou na lei, e isso permanece até hoje para o povo judeu. Tá? Eles queriam, então, os judaizantes queriam que os gentios das igrejas da região da Galácia se submetessem à circuncisão. Tá? O principal deles. E aí Paulo está enfrentando isso. E Paulo está dizendo assim, não, isso não pode acontecer. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Verso 6 ao verso 10 agora. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, tá? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então vamos lá. Quando Paulo fala dos que pareciam ser alguma coisa e pareciam ter maior influência, Paulo não está falando com desrespeito. Parece aqui que Paulo não está reconhecendo que esses homens são superiores. E quando ele está falando isso, ele está falando de quem? Ele está falando de Tiago, de Pedro e de João. Tá bom? Ele fala assim por causa da comparação entre si e eles. Vocês lembram que Paulo contou o seu testemunho? Ou contou a sua conversão? No capítulo 1 ele fala sobre a sua conversão como forma de defender o seu apostolado. Então, os homens estavam dizendo assim, ó, quem é Paulo para falar alguma coisa para a gente? Quem é Paulo para pregar alguma coisa para a gente? E aí Paulo vem e diz assim, ó, o que eles foram no passado não me interessa. É como se Paulo está falando assim, ó, o que eles eram antes de se converterem a Cristo não me interessa. Me interessa o que eles são agora. Tá? Paulo está retomando aqui, Paulo está fazendo um paralelo com a sua conversão e dizendo assim, ó, o que eu fui do passado não interessa, interessa o que eu sou agora. E eu sou chamado apóstolo por Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo assim, no 7, ó, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, Paulo usa aqui. Por quê? Porque ele foi chamado aos gentios, que não precisam se circuncidar. Então, o evangelho dele é chamado o evangelho da incircuncisão. Assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Por que o evangelho da circuncisão? Porque Pedro foi chamado a pregar para quem? Para os judeus, que se circuncidavam por causa da lei. Está vendo como Paulo vem fazendo esse paralelo assim? Ó? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para pregar o evangelho aos judeus, também operou eficazmente em mim, para com os gentios, para pregar o evangelho aos gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, ou seja, aqueles de influência, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, Paulo está querendo dizer assim, ó, as colunas da igreja, os mais influentes, os líderes da igreja da época, reconheceram o meu apostolado e reconheceram o evangelho que eu prego, que é o mesmo evangelho que eles pregam. Só que eles pregam para os judeus, para a circuncisão. Eu prego para os gentios, para a incircuncisão. E eles, então, me estenderam a mão da comunhão, falando assim, é o mesmo evangelho. Então, o que Paulo está querendo dizer assim, ó, Paulo está querendo dizer assim, que as coisas que ele prega, que ele recebeu por revelação diretamente do Senhor, e o seu apostolado tem autoridade divina. Tá? Então, aqui, Paulo encerra o quê? Ele encerra a defesa do seu apostolado. E a partir de agora, Paulo vai fazer o quê? Paulo vai começar a entrar nos temas teológicos, tá?
Vamos lá, ó, nada me acrescentaram. Quando ele diz que os líderes não acrescentaram nada, ele está querendo falar assim, ó, aceitaram e aprovaram o evangelho. Eles não me acrescentaram nada. Por quê? Porque não tem nada para acrescentar. Sabe? Sabe quando você, né, o pessoal que já apresentou TCC, defendeu dissertação de mestrado, tese de doutorado, entende bem isso, né? Quando a gente passa pela banca, a banca sempre acrescenta coisas ao nosso trabalho. Ó, faltou isso aqui. Ó, faltou aquilo ali. Ó, tem que corrigir isso aqui. Quando eles não fazem nada disso, a gente fala assim, eles não acrescentaram nada. Ou seja, estava correto. Foi o que aconteceu com Paulo, tá? Quando Paulo fala do seu evangelho da incircuncisão e o evangelho de Pedro da circuncisão, ele reforça que os líderes aceitaram a sua autoridade apostólica, como a autoridade apostólica de Pedro. Por isso que ele faz esse paralelo, assim, eu fui chamado para os gentios, Pedro foi chamado para os judeus. Tá? Então, a igreja, os apóstolos, os líderes da igreja primitiva, reconheceram Paulo como apóstolo. Pessoal, isso é importantíssimo para nós. Porque muita gente hoje pode questionar e pode falar assim, não, mas peraí, Paulo chegou falando que era apóstolo, que foi chamado por Deus, e aí, como é que fica isso? Não, os próprios apóstolos, os próprios líderes da igreja da época, da igreja primitiva, reconheceram Paulo como apóstolo. Reconheceram o chamado de Deus na vida de Paulo. Foi o Giovanni, no nosso primeiro encontro, né, Giovanni, que perguntou se os outros discípulos, os outros apóstolos, tinham conhecimento das cartas que Paulo escrevia, né? Então, aqui está uma prova de que eles tinham conhecimento. Por quê? Porque eles reconheceram o apostolado de Paulo. Vamos lá, vamos prosseguir. Do verso 11 agora ao verso 14. Tá? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Pessoal, Cefas aqui é Pedro, tá? Paulo está chamando Pedro de Cefas. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Tá? Paulo aqui está falando que Pedro teve um desvio de pensamento e conduta. E Tiago era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então vamos lá. Tiago, ele era o líder da igreja primitiva. Tá? Quando a gente fala da igreja de Antioquia, da Pisídia, se vocês lerem o capítulo 13 de Atos, vocês vão ver que na igreja de Antioquia, da Pisídia, a Bíblia fala que lá tinha apóstolos, lá tinha profetas, lá tinha mestres. Era como se fosse a sede de todas as igrejas. Tá bom? Só que uma das igrejas mais influentes era de Jerusalém. E um dos líderes da igreja de Jerusalém era Tiago, que não era apóstolo. Esse Tiago aqui é o irmão de Cristo, que escreveu a epístola que está no nosso Novo Testamento e que se converteu após a ressurreição de Cristo. Tá bom? Pedro e João, basicamente, os outros apóstolos a gente não sabe, mas a gente sabe que eles não ficavam em Jerusalém, eles basicamente ficavam na igreja de Antioquia da Pisídia, que era como se fosse o quartel central. Tá? Quando Tiago chega na igreja da Antioquia, Tiago traz consigo alguns judeus de Jerusalém, que era uma igreja muito influente também.
Esses judeus, quando chegam e veem Pedro sentando com os gentios, participando de refeição com os gentios, eles se sentem ofendidos. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que eles ainda estão muito presos à lei. Tá? O processo de conversão, pessoal, demora. Não é da noite para o dia. Né? Os discípulos ficaram 3 anos com Cristo. Né? Esses judeus, quando chegam lá e eles veem Pedro sentado com gentios, comendo com os gentios, eles se escandalizam, eles se sentem ofendidos. E aí eles pressionam Pedro. E o que Pedro começa a fazer? Pedro começa, então, a não comer mais com os gentios. E isso tem um problema muito sério, como nós falamos, porque como é que faz na ceia? Porque a ceia lá era diferente. A ceia, eles participavam realmente de uma alimentação. Né? E Pedro deixou de ter comunhão com os gentios com medo do quê? Dos judeus que vieram com Tiago da igreja de Jerusalém. Tá? Aí o que acontece? Aí Paulo chega e Paulo repreende a Pedro. Porque Paulo também era apóstolo. Paulo, ele não era superior e nem inferior a Pedro. Ele estava ali no mesmo patamar de Pedro. E aí, ele então faz o quê? Repreende a Pedro. Os da parte de Tiago são judeus convertidos da igreja em Jerusalém. Pedro, com medo de perder a autoridade na igreja de Jerusalém, cede à influência desses judeus convertidos, para não mais comer com os gentios. A influência e a autoridade de Pedro eram tão grandes que levaram outros judeus, e até Barnabé, o mesmo desvio. Então, pessoal, olha só a importância de Pedro, que era um dos líderes, se manter fiel ao evangelho. Porque ele, com medo de perder a autoridade, cede à pressão dos judeus convertidos de que ele não deveria comer com gentios. Só que quando ele faz isso, ele sendo um dos líderes, ele leva outros judeus convertidos também a fazerem isso, e até Barnabé. Como o próprio Paulo diz ali, ó, no verso 13, ó, e também os demais judeus se fizeram hipócritas, e usa até a palavra hipócritas, né, que é uma palavra forte, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Aí Paulo continua. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos. Se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Tá? Paulo repreende a Pedro e mostra a sua autoridade apostólica. O ato de Pedro de se separar dos gentios na hora das refeições forçava os gentios as práticas da lei para serem aceitos pelos judaizantes. Porque se os gentios olham e falam assim, não, Pedro não come mais com a gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que nós temos que fazer para ser aceitos por eles. Se nós temos que nos submeter à circuncisão, vamos nos submeter. Vocês estão vendo o problema, como é a imagem de Pedro, o que foi que causou? E aí ele foi o quê? Ele foi repreendido realmente por Paulo. Ao relatar a repreensão a Pedro, Paulo também faz uma repreensão aos Gálatas, pois eles estavam no mesmo desvio que Pedro. Então, quando Paulo, porque isso aqui, pessoal, Paulo escreveu aos Gálatas, né? Então ele relatou um problema que estava acontecendo também com Pedro, com Tiago e com os outros judeus convertidos, e disse assim, ó, eu repreendi Pedro, então eu também estou repreendendo vocês. Porque se Pedro caiu no erro, vocês estão caindo no mesmo erro que Pedro. Então vocês não podem permanecer o quê? No erro de Pedro, tá? Aí ele continua, ele diz assim, ó, nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui o pensamento de Paulo já começa a complicar um pouco, né? Porque aqui Paulo já está entrando nas questões teológicas da carta, tá? Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum.
Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça de Deus é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos lá, pessoal. Vamos com calma aqui nessa parte, tá? Porque aqui realmente parece que fica muito complicado, né? Aqui, segundo N.T. Wright, Paulo usa um argumento hermenêutico, ou hermenêutico não, desculpa, hermético, que são palavras bem conhecidas, né? É que hermenêutica vem de hermético também, tá? Eles têm a mesma raiz. Paulo usa um argumento que consiste em uma condensação de muitos conceitos em poucas palavras. É interessante a gente ver, né? Por isso que Pedro, quando escreve a sua epístola, Paulo fala assim, ó, Pedro, né? Pedro, quando escreve a sua epístola, ele fala sobre Paulo assim, ó, Paulo escreve umas coisas que são difíceis de entender, né? Porque a cabeça de Paulo era uma coisa maravilhosa. Paulo era um intelectual da época. E aí ele usa muito disso. Então vamos lá, vamos com calma. Os judeus, povo escolhido, que olhavam para os gentios com desprezo, entenderam que a justificação não vinha das obras da lei. É o que Paulo está dizendo assim, ó, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, por que Paulo está dizendo isso? Porque os judeus eram o povo escolhido do Senhor. Certo? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E Paulo está querendo dizer assim, ó, nós, judeus, povo escolhido, sempre olhamos para os gentios com desprezo, porque a salvação vem dos judeus. Nós somos o povo escolhido, certo? Só que nós vimos que, aqui Paulo está falando dos judeus que se converteram, nós vimos que pela lei, ou pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado. Então, nós buscamos a justificação e vimos que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então, passamos a crer em Cristo Jesus e na sua obra para sermos o quê? Justificados. Tá? É o que Paulo está falando ali bem no comecinho. Quando os judeus entenderam que a lei não justificava ninguém, eles abraçaram a Cristo pela fé, para que pela fé fossem justificados diante de Deus. Então vamos lá, vamos falar agora sobre justificação, tá? Eu trouxe aqui, pessoal, coisas bem simples sobre justificação, tá? Para nós entendermos. Se alguém quiser entender mais sobre justificação, no nosso canal do YouTube, do Crescendo na Palavra do ano passado, quando nós falamos sobre os pilares da fé, tem lá um estudo sobre justificação. Tá? E lá está mais detalhado, mais aprofundado e tal. Eu trouxe aqui para nós entendermos. Vamos lá, justificação. Tá? Justificação pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus, ou seja, um ato pela graça de Deus, pelo qual, tão somente com base na obra mediadora que Cristo consumou, ele declara justo o pecador, livre de toda a culpa do pecado e das suas consequências eternas, ou seja, das consequências eternas do pecado. E este aceita tal benefício com um coração crente. Então, assim, ó, o que é a justificação? A justificação é quando Deus ele olha para nós pecadores e por um ato da sua graça, ele, por causa da obra mediadora que Cristo consumou, ele nos declara justos.
tá? E quando ele nos declara justos, ele nos livra da culpa do pecado e das consequências eternas, ou seja, a condenação eterna ao inferno. Só que eu tenho que agora aceitar estes benefícios com um coração crente, ou seja, eu tenho que demonstrar fé em Cristo Jesus. Então, quando eu demonstro a fé em Cristo Jesus, pelo ato gracioso de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, eu sou considerado justo. Então, eu não preciso praticar nada. Eu não preciso guardar os preceitos da lei. Eu não preciso buscar as obras da lei para ser justificado. Eu preciso demonstrar a fé em Cristo. E ser justificado, então, é ser o quê? É ser livre da culpa do pecado e das consequências eternas do pecado. Tá? Isso é justificação. Tá? Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:7. Vocês vão ver que todas essas citações são de cartas escritas por Paulo. Vocês lembram quando nós falamos que quando a gente estuda uma carta, a gente tem que entender assim, qual é a teologia de Paulo? Porque quando Paulo escreve as suas cartas, nós fazemos uma imagem completa da sua teologia. E aquilo que Paulo fala em uma deve ser coerente com o que Paulo fala nas outras. Então, se ele trata de justificação em uma, o conceito de justificação em Paulo deve ser coerente em todas as suas cartas. A gente chama isso de teologia de Paulo. Tá? A justificação é um dos pontos da teologia de Paulo. Então, vocês vão ver que, segundo Paulo, justificado, nós temos o quê? Paz com Deus. Nós somos livres da culpa do pecado e nós somos livres das consequências eternas do pecado. Mas nós recebemos alguma coisa. O que nós recebemos? Paz com Deus, somos salvos da ira, ele vai nos glorificar porque nos justificou e nós nos tornamos seus herdeiros pela esperança da vida eterna. Isso é justificação, tá? É o que Paulo está tratando na carta aos Gálatas. Porque Paulo está dizendo assim, ó, essa justificação, tudo isso que a justificação nos traz, não é pelas obras da lei, é pela graça. Pessoal, e aqui, meu Deus, é um paradoxo tão grande para eles, na época, porque os judeus buscavam a justificação pelas obras da lei. Sabe? E quando a gente busca a justificação pela graça, isso quebra com o nosso orgulho. Porque a gente gosta de falar assim, né? Eu estudei e passei. Eu me esforcei e conquistei. Né? Puxa, não, olha só onde eu cheguei também. Olha, eu me mantive firme e tal. E aí Paulo vem e fala assim, ó, na graça não tem nada disso. Porque na graça, a gente é justificado pela obra de Cristo Jesus. Na graça não tem mérito nenhum nosso. O mérito é todo de Deus. Vocês estão entendendo o paradoxo que era para um judeu que passou a sua vida inteira buscando a justificação pela lei, agora ter que aceitar a justificação pela graça? E mesmo assim, para nós hoje, pessoal, é difícil. Sabe? É como Jesus falou sobre os dois que subiram ao monte para orar. Né? Um publicano e um pecador. E um orava e falava, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo do cominho, da hortelã. Eu não sou como esse aí. É o judeu.
É aquele que busca a justificação pelas obras da lei. Então ele fala assim, ó, eu sou, eu faço. E aí Jesus disse assim, e o outro batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. E aí Jesus disse, qual dos dois desceu de lá justificado? É a justificação pela lei e a justificação pela graça. Na justificação pela graça, a gente bate no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, me ajuda, Senhor. E aí é esse que desce justificado, demonstrando fé onde no sacrifício de Cristo. Isso é justificação. Não é o que a gente faz. O que a gente faz para o Senhor não é meio de pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Não tem como pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Não tem como retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Sabe? A nossa obediência a Ele demonstra gratidão. Por quê? Porque nós somos justificados pela graça, não pelas obras da lei. Não é porque eu vou ao culto, não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu estudo a Bíblia, não é por nada disso, é pela graça. Olha o choque para ele. Se não choca hoje, imagina para eles na época. E Paulo está ali falando, a justificação é pela graça. Os gentios não precisam buscar a justificação pelas obras da lei, ou seja, ninguém mais agora precisa buscar a justificação pelas obras da lei. É pela graça. Tá? Vamos lá. Vamos continuar, que ainda tem só mais um pouquinho só. Aguenta aí, mais 10, 15 minutinhos, tá, pessoal? Vamos lá. Então, é como se Paulo dissesse assim, ó. Depois, ali, ó. No 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Tá? Paulo faz uma pergunta retórica e já responde. Tá? É como se Paulo dissesse assim, ó, se eu, quando busco a minha justificação em Cristo, descubro que sou pecador, isso faz de Cristo ministro revelador da gravidade do pecado? Aí diz assim, ó, de modo nenhum. Não, isso não faz. Peraí, deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. O Giovanni escreveu, né? Hoje a gente sabe que falha diariamente e não aceitando totalmente a graça, então temos sua participação na salvação. Tipo, eu não era perfeito, mas fez umas coisas aí, puxa no histórico. É verdade, né? Mas se Deus for puxar no histórico, a gente mais deve do que tudo, né? É, depois em off eu conto uma coisa para vocês que eu ouvi um pastor falar. Agora não, senão vai para o YouTube. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, quando Paulo escreveu assim, ó, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Porque quando eu olho para Cristo e busco a minha justificação na obra de Cristo, eu vejo o quê? Eu vejo o meu pecado. Eu vejo aquilo que eu faço de errado. Aí eu falo assim, então Cristo é ministro do pecado? E Paulo escreve assim, ó, de modo nenhum. Tá? De jeito nenhum. Cristo não é ministro do pecado. Cristo nos mostra o nosso pecado para nos conduzir ao caminho do arrependimento. E assim ao caminho da justificação e vitória sobre o pecado. Então, quando a gente olha para Cristo e vê quem Cristo é e vê quem nós somos, Cristo não está fazendo isso para trazer à tona o nosso pecado, para nos humilhar ou para nos subjugar. Não, é para mostrar para nós assim, ó, olha, você buscou até agora, nas suas obras, a justificação, o perdão dos seus pecados, você não vai conseguir. Você tem que vir até mim. No caminho do quê? Do arrependimento. No caminho da justificação. E aí obter o quê? A vitória sobre o pecado. Por meio da lei, Paulo descobriu como era pecador. E que a lei não justificava ninguém. E que a lei o levava a Cristo e a viver para Deus. Esse é o ponto, pessoal, que a gente tem que entender. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem que entender que todas aquelas coisas apontam para Cristo. Vocês lembram do nosso estudo de Hebreus, quando o autor aos Hebreus fala que o evangelho da lei, ou seja, a lei que foi dada no Sinai, não poderia aperfeiçoar, e por isso ela era fadada ao fracasso.
e era necessário que se viesse o evangelho da graça para aperfeiçoar e salvar o homem, é exatamente isso aqui. Quando a gente olha para a lei aponta para algo superior. Então, a lei aponta para Cristo Jesus, a lei aponta para a graça. A lei mostra para todos nós que nós somos pecadores, mas ela aponta para Cristo, para a graça, para dizer assim, ó, em Cristo nós somos justificados. Tá? Vamos lá. Se a lei me mostrou o pecado, que aí Paulo começa, vamos lá, verso 18. Ó. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Paulo está querendo dizer assim, ó, se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, o que foi que eu destruí? Eu destruí a justificação pelas obras da lei, eu não acredito mais nisso. Mas se eu volto a edificar, a buscar a justificação pelas obras da lei, eu me torno transgressor, porque ninguém consegue buscar a justificação pelas obras da lei. É isso que ele está falando ali, tá? 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para a lei. Estou crucificado com Cristo. Tá? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é uma das declarações mais conhecidas de Paulo, né? E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu já não vivo mais nas obras da lei, eu vivo na fé. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então vamos lá. Se a lei me mostrou o pecado, se eu não alcanço a justificação pelas obras da lei, e se a lei me leva a Cristo, se Cristo morreu santo e inocente no meu lugar, se mediante a fé na obra salvífica de Cristo eu sou justificado e livre da condenação eterna, então eu estou crucificado com Cristo, porque ele levou os meus pecados sobre si. Agora, se ele morreu, agora, nesse tempo presente, se ele morreu a minha morte, eu vivo a sua vida em mim. Não mais na carne, mas pelo seu espírito, nas obras da carne, né? Mas pelo seu espírito, não mais na escravidão, mas na liberdade que Cristo me concedeu. E aqui Paulo começa, então, a criar o conceito da liberdade cristã, que é o tema da carta, porque Paulo diz assim, ó, nós não estamos mais debaixo das obras da lei, nós não estamos mais debaixo da escravidão, nós estamos na liberdade agora. Porque essa vida que nós vivemos agora, a gente não vive mais na carne. Aí ele vai trabalhar isso até chegar nas obras da carne, né? Mas ele diz assim, ó, não é mais nas obras da carne, agora é pelo Espírito do Senhor. Se a lei, opa, aqui eu repeti, né? Aí Paulo diz assim, ó, eu não anulo a graça, eu não busco mais a justificação pelas obras da lei, tá? Anular a graça, assim, ó, a salvação hoje me vem pela graça. E o meu evangelho, ele não anula a graça. Eu não procuro agradar os homens, tá? Por quê? Porque eu não busco mais a justificação pelas obras da lei. E se a justiça vem pelas obras da lei, não era necessário que Cristo morresse. Ora, se somos justificados pelas obras da lei, é só cumprir a lei. Só que as obras da lei não justificam, quem justifica é Cristo. Se era possível ao homem alcançar a justificação pelas obras da lei, Cristo não precisava vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. Se a lei ela fosse boa e perfeita para aperfeiçoar o homem e justificá-lo, Cristo não precisava vir. Mas porque era impossível alcançar a justificação pelas obras da lei, porque o homem estava morto em seus pecados, era necessário que Cristo viesse nos justificar com a sua obra na cruz do Calvário. E aí Paulo finaliza, então, o capítulo 2, dizendo, eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei,
segue-se que Cristo morreu em vão. Mas Cristo não morreu em vão, porque a lei não pode o quê? Justificar o homem. O homem é justificado pela fé no sacrifício em Cristo Jesus. E aí Paulo, vocês estão vendo que Paulo já começou a entrar aqui nos temas teológicos da carta. Então ele faz toda a defesa do seu apostolado, toda o que a gente chama de constituição de etos. Tá? Na argumentação, etos é a imagem do orador, a sua autoridade, quem ele é. Então ele constitui essa autoridade, ele fala que não só recebeu de Cristo, mas como os líderes da igreja viram e reconheceram a autoridade de Deus que estava na vida dele. E aí Paulo então começa a entrar realmente nos temas teológicos, e o primeiro foi da justificação, que nós vimos. E aí ele vem e diz assim, ó, a justificação não é pelas obras da lei, a justificação é pela fé em Cristo Jesus, no Evangelho da graça de Deus. Vocês estão vendo como que Paulo vai construindo um pensamento? As coisas não são jogadas lá de qualquer jeito. Paulo vai construindo um pensamento, Paulo vai construindo uma argumentação, Paulo vai construindo basicamente uma tese teológica. Vocês vão ver quando ele entrar, então, realmente no tema da liberdade cristã, como que isso fica muito mais bonito e muito mais claro para nós. Certo? Bom, vou parar a gravação, tá, pessoal?